Querida comunidade evangélica de Confissão Luterana São Lourenço do Sul, ai meu Deus, não posso mais, estou no fim das minhas forças. É este o desabafo do profeta Jeremias. Ele se queixa junto a Deus que o engajou e convocou para ser o seu mensageiro. A crise dele não é de ordem pessoal. Jeremias não sofre de desajustes psíquicos, nem qualquer outro problema de saúde. O que o faz sofrer é o ministério que Deus lhe confiou. Deus diz que ele, profeta Jeremias, diz que Deus o enganou. Ele se sente traído. Esperava outra coisa da sua vocação. Ele pensou que ser profeta era fácil. Mas não é. O povo fecha os ouvidos ao recado de Deus. Não se importa com a vontade divina e agride quem nela insiste. Jeremias dá vazão à sua amargura, clamando: ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim todo o tempo, porque anuncio a tua mensagem. Jeremias faz uma experiência amarga. Percebe que ser porta-voz de Deus é uma tarefa ingrata. As pessoas não querem ser incomodadas e costumam reagir com indiferença, rejeição e até mesmo com ódio. O sofrimento já passaram dos limites. Quer um exemplo disso? Mandem uma mensagem bíblica na rede social e vê quantas publicações ela ganha. E manda uma piada e vê quantas publicações ela ganha. É um paralelo para a gente ter uma noção. E esse é o sentido de Jeremias. E não foi ele, Jeremias, quem escolheu a sua profissão. Não foi. Muito pelo contrário, ele já havia resistido ao chamado de Deus, alegou que era jovem, que ele não tinha o dom da palavra, que ele era uma pessoa inexperiente. A gente cantou no primeiro verso do hino 322: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te chamei. Deus, porém, não aceita as desculpas de Jeremias. Quer que Jeremias vá para ser profeta sobre as nações, para proclamar a eles o juízo, para derrubar e construir com a palavra. O castigo para a imprudência virá logo em seguida, porque vai vir destruição. A safadeza política de governantes e do povo em geral será destruído. Eis aí o alerta. Jeremias tenta resistir ao chamado de Deus, mas a tentativa é vã e inútil. Por quê? Porque Deus é mais poderoso. Jeremias não consegue se esquivar, deve aceitar essa tarefa da qual ele foi chamado. E então ele reclama: tu me enganaste? Sim, Deus havia prometido amparo a ele. Eu estarei com você para te proteger, capítulo 1, versículo 7 de Jeremias. E aí Jeremias então se sente, no coraçãozinho dele, desamparado. Ele se sente deixado sozinho, ele se sente abandonado no mundo hostil. Ele deve enfrentar sozinho um povo estúpido, rebelde, mal intencionado. E aí vem a dúvida: tem sentido o que eu faço? E não é raro muitos pregadores, ministros, também fazerem essa pergunta: será que vale a pena? A falta de resultados visíveis pode causar frustração, decepção, desengano. Deus, tu me obrigaste a abraçar esse ministério que até agora me trouxe aborrecimento. O que eu vou fazer? E uma voz, e aí é que está, e uma vozinha vem ali e começa a dizer: olha só, esquece esse negócio de Deus aí, esquece a tua vocação,
Esquece esse negócio de religião. Te livra do peso do teu mandato. Deixa de ser profeta, deixa disso. Vai fazer uma coisa mais legal. E Jeremias pensou seriamente nessa possibilidade. Não mais queria falar e emprestar a voz dele para Deus. Afinal, o povo se lasque. O povo é teimoso. O povo se recusa a combater a corrupção. O povo se recusa a combater a injustiça. Se recusa a combater a desigualdade. Se recusa a combater os vícios. Aparentemente, as pessoas querem a própria ruína. Então, se é assim, paciência. Deus, por favor, escolhe outro para ser profeta. Gente, qualquer coincidência é mera coincidência. E eu estou falando do povo da época de Jeremias, tá? E Jeremias constata que, por mais que ele queira, não dá. Ele não consegue esquecer a mensagem. Ele não consegue, entre aspas, fugir de Deus. Por quê? Porque começa a queimar dentro dele a vontade de falar de Deus. A causa de Deus, ela é muito mais preciosa do que as nossas próprias vontades. Ela é muito mais importante do que os nossos desejos. Ela é muito mais urgente do que ser enterrado no lixo. A palavra. Jeremias não consegue trair esta missão. Ele se sente obrigado a permanecer profeta. E aqui eu confesso para vocês que eu já passei por isso. A gente tenta, mas Deus vem e chama de novo. Ele não se arrepende. Não que eu seja profeta, tá, gente? Eu estudei teologia, fiquei um pouco longe da teologia, porque eu disse, eu não quero mais. E Deus disse, meu filho, tem um negócio aqui para falar com você, vem cá. E aqui estamos nós. E aí, Jeremias ele não se arrepende. E a parte 13, o versículo 13 do texto lido, lá no finalzinho diz, cante ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. É assim que ele acaba falando. Então todo aquele desejo inicial dele era só um desejo. A vontade maior é a promessa de Deus. Deus não desamparou Jeremias, nem mesmo enganou ele, o profeta, como ele achava que estava sendo enganado. Deus garantiu a ele espaço de vida. Deus deu a ele a chance de ser um exemplo. Veja, nós estamos aqui falando de Jeremias. Ou seja, ele é um exemplo para nós. Jeremias, que chega a acusar Deus de falsidade, se desespera com a sua missão, mas Deus vem e arranca de dentro dele esse desânimo, joga fora e dá a ele novas perspectivas. Deus é mais poderoso do que qualquer adversidade que bater na nossa vida. Essa é a história de vida do profeta Jeremias. E aí a gente pode fazer um paralelo com a história de Jesus. Afinal, Cristo também sofreu na sua missão. O grau era diferente, mas o sofrimento aconteceu. Jeremias sofreu sim, mas Jeremias não foi crucificado. Jesus foi. Mesmo assim, existem semelhanças. Jesus sofreu o ataque do mal e, embora ele não se rebelasse contra Deus, ele também se sente em algum momento abandonado. Lá na cruz ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus é lançado no mais terrível inferno, onde existem somente trevas. Faz sentido ser mensageiro de Deus num mundo que despreza a voz de Deus e crucifica profetas? Por alguns momentos, parecia que não. Jesus morreu e foi sepultado.
Mas esta não é a última palavra de Deus. Pecado, dor e morte não levam à vitória. Lá na Páscoa a gente comemorou a vitória, quando Cristo ressuscitou. O crucificado triunfou sobre os seus inimigos. Jeremias, embora não fosse igual a Jesus, ele deve ter experimentado alguma coisa semelhante a isso. Somente assim se explica essa mudança de lamentação do início do texto para o final, em apenas 6 versículos que a gente leu. A importância da história de Jeremias, porém, não se esgota nisso. Ela é transparente para uma experiência comum de todas as pessoas que se sabem comprometidas com Deus, cristãos e cristãs. Anunciar o juízo, enfrentar o mal, cobrar direitos de Deus neste mundo, isso provoca revolta e às vezes até ódio. Ser profeta é uma atividade perigosa. Aliás, muito semelhante a de jornalistas, se a gente pensar. Jornalistas estão a serviço da verdade, buscam a verdade, e por isso eles estão sempre no fio, como se diz aqui no sul, no fio da navalha, né? Se a gente pensar em jornalistas que vivem ou que trabalham em países de regime autoritários, então a coisa, digamos que a régua, ela aumenta, ela sobe. Também os profetas costumam ser vistos como aos olhos. Ao seu modo, estão igualmente a serviço da verdade. Todos. Todos proclamam a vontade de Deus. Vontade que quer a justiça. Vontade que quer o bem-estar. Vontade que quer saúde para o ser humano. Uma vida melhor para uma sociedade. Isso nem sempre agrada. Jeremias é um exemplo disso. E, no entanto, é este o compromisso dos profetas. É este o compromisso de todas as pessoas que se chamam cristãs. Todos nós que fomos batizados, somos chamados a servir a Deus e a causa do seu reino. Nós não somos iguais a Jeremias. Não, nós não somos. Ele recebeu uma vocação especial. Mesmo assim, nós, vocês e eu, compartilhamos com ele algo do compromisso profético. Não podemos deixar o mundo como está. Não podemos permanecer indiferentes em frente ao que ocorre no ambiente em que a gente vive. A gente deve levantar protesto contra escândalo, contra os crimes que nos horrorizam. E nós fazemos isso em nome de quem quer a salvação, a nossa salvação, Deus. Deus não quer a nossa ruína, Deus quer a nossa salvação. Queridos, queridas, a igreja como um todo, ela precisa de pessoas entusiasmadas com o seu ministério. Pessoas que buscam a verdade, a justiça. E não é só necessariamente pessoas que trabalham aqui na frente, como eu estou aqui agora, como o pastor Osmar já esteve durante muitos anos. Quanto tempo foi de ministério, pastor Osmar? Então, eu tenho um pouquinho de 40 de vida. Né? A igreja, ela precisa de pessoas envolvidas com a palavra de Deus, que estejam como vocês estão, sentados onde vocês estão. Que pessoas que estão aqui, como nós estávamos aqui, envolvidos no louvor, pessoas envolvidas lá em cima, no trabalho, pessoas envolvidas na organização da igreja, pessoas envolvidas nos presbitérios, pessoas envolvidas nos grupos. Por quê? Porque quando nós nos envolvemos, nós mantemos a chama acesa. Sem o respeito a Deus e sem a sua vontade neste mundo, não tem futuro. Sem engajamento, não tem futuro.
Sem engajamento, inclusive, não tem igreja, de repente. Nós temos que nos engajar. Ser profeta a serviço do nosso Senhor, da maneira que você pode ser profeta. Esse é o nosso convite. E esse é o recado de Jeremias para nós. Amém? A paz de Deus, que excede todo o nosso conhecimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Então, vamos confessar que nós cremos neste nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, com as palavras do credo apostólico. Eu convido quem pudesse colocar em pé.